to Rio 2016. This wall is the barrier that greets you as you arrive in the city from the airport. It is both a real and a symbolic barrier between what you're supposed to see and what the government doesn't want you to think about, between the shiny new cars and the houses without water, between the asfalto and the Maré Favela, which is recently described by The Telegraph in Britain as a drug den guarded by armed traffickers. Here, we want to show you behind the wall, behind the sensationalism of the Western media, in the words of the people who are really fighting for this so-called new world. Se tiver alguém falando que a nossa situação tá boa, é mentira. Nossa situação não tá boa. A gente tá morrendo, principalmente a sociedade negra tá morrendo muito, porque todo esse show que eles estão montando não é pra gente, é pra quem tá vindo. O legado que a gente vai ter é, quando vocês forem embora, né, as pessoas que estão vindo para as Olimpíadas, o que não foi construído vai ficar sem construir, o que foi construído provavelmente vai privatizar, entendeu? E o que não privatizar, quando que a gente pode ir? Se quando a gente chega, a gente é humilhado, a gente é julgado, o preconceito aqui é muito maior do que eles dizem ser, sabe? Eu tô falando pela minha vivência, né? A mulher negra que anda por aqui e vê que nada disso é feito pra gente, nada disso. É todo um show feito pra vocês, tá? E espero que vocês aproveitem, mas quando vocês forem embora, não é isso que vai ficar pra gente. Eu sou diretora de comunicação da AMAS, Associação de Moradores aqui do bairro de Santa Teresa. Dos legados dessa Olimpíada seria a mobilidade urbana, né? Nós aqui em Santa Teresa estamos praticamente imóveis. Os moradores de Santa Teresa, né, tinham o bonde, né, que era o veículo adequado, né, porque nós moramos num bairro cheio de ladeiras, num bairro cheio de curvas, a topografia bem específica, né? É um lugar onde não é adequado andar de ônibus e, além disso, o ônibus custa R$ 3,80, né? E as linhas de ônibus só oferecem percurso daqui do bairro até lá embaixo e depois tem que se tomar um novo ônibus, né? Às vezes 2 ônibus pela mudança que a prefeitura fez, né, de todo o transporte para a preparação dessas Olimpíadas, né? Então a ausência do bonde, que era 80 centavos, né, de uma certa maneira já bloqueia essa população na sua mobilidade, na sua possibilidade de ir e vir, né? Boa noite, meu nome é Elaine, tenho 26 anos. Sou casada, tenho 4 filhos e tem muitas coisas no Rio que eles poderiam estar gastando mais. E os hospitais, o atendimento está muito fraco. Assim, esses dias, pouco tempo, a minha mãe passou mal e ela ficou numa sala, o conservamento do hospital muito sujo. Enquanto o prefeito está gastando muito dinheiro nas Olimpíadas, os quartos das pessoas que estão vindo na Olimpíada tem televisão plasma, cama, tudo no conforto. Então acho que eles estão se portando muito com esses negócios de Olimpíada, esquecendo as outras coisas que tem que fazer no Brasil, como a saúde, a educação e muito mais. Nós estamos aí, ó, com a educação uma vergonha, a saúde outra vergonha maior e o Estado, o país sediando a Olimpíada, que ao contrário do que o nosso, não sei se é governador, se é prefeito, o tal do Eduardo Paz diz que vai deixar legado, vai deixar legado nenhum. Vai deixar legado nenhum. Que antes de acontecer as coisas, a obra deles já estava caindo tudo. Imagine depois que acabar, depois que o povo for todo embora. Aí que vai acabar tudo mesmo. Vai ficar legado nenhum.
o legado das Olimpíadas aqui, né, no bairro, seria justamente ter o bonde de volta, né? Ter o bonde de volta, por outro lado, também não é só legado, também é uma sentença que o Estado teria já que ter cumprido, porque é resultado de um julgamento. E lá embaixo, vocês, né, turistas, todo mundo devem estar andando de VLT, né? É uma novidade para o Rio de Janeiro, é tido como, né, o meio de transporte mais high-tech, vamos dizer assim, mais desenvolvido. O bonde para nós é o nosso VLT, né? Então, juntam-se duas coisas muito graves, que é, né, prometer um legado e ao contrário do legado, né, nos trazer um atraso nos nossos direitos, né, que é o direito de ir e vir, no caso de Santa Teresa, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Niterói, e só dela ter começado para vir pro Rio de Janeiro já é muito difícil, porque tudo mudou. Questão de tráfego, tudo. Além da questão econômica, que assim, o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro declarou falência por causa das Olimpíadas. Como que a gente tá sem dinheiro e a gente tá bancando toda essa festa? Toda essa questão das Olimpíadas está vindo num momento muito especial para o Brasil, né? Porque nós estamos num golpe de Estado nesse momento, né? As liberdades de expressão, inclusive, né, também estão sendo, né, colocadas em risco nesse momento, né? Você vê que até para se falar sobre isso, né, os grandes meios de comunicação não têm dado a visão do povo sobre o que realmente está acontecendo. O que você acha sobre a recente mudança de presidente do Brasil? Eu acho que eles estão tentando, dentro da política, ganhar o que eles não ganharam na urna, um golpe. Porque, na verdade, a presidente é Dilma. Ela ganhou lá. Na verdade, na minha opinião, não mudou o presidente, não, porque a minha presidente é a Dilma. Que nada foi provado contra ela. Nada. Como ela mesmo diz, é golpe. É golpe. Todas as leis que ele tá propondo, todas as melhorias que ele está propondo são para pessoas que não vivem a nossa realidade. São para pessoas que não passam as dificuldades que uma mulher negra periférica passa, um homem periférico da comunidade passa, entendeu? Ele está melhorando para quem já tem dinheiro. E o Brasil é 90% periférico. Eu não sou contra a Olimpíadas, entendeu? Mas eu acho que o governo, o prefeito, ele teria que dar mais prioridade às coisas que a gente precisa para depois investir nesse negócio de Olimpíada. Eles estão investindo muito e estão esquecendo o que tem que ser feito, como eu já falei, na saúde, na educação, no trabalho, no desemprego, que no Brasil é muito alto mesmo, é muito complicado para conseguir um emprego no Brasil. Eu falei, a gente cansa às vezes de ir ao hospital, demora horas e horas para ser atendido, às vezes chega, não tem médico, aí manda ir para outro lugar, também não tem, entendeu? Eu acho que o governo ele tinha que dar mais prioridade para contratar mais gente para o hospital. Assim, na educação eu não tive tanta experiência, porque graças a Deus o período que eu estudava nunca faltou professor para mim, mas eu vejo aí às vezes os meus filhos às vezes não tem professor para dar aula, entendeu? E é isso. Na minha opinião, é muito bonito um país, um estado sediar, seja
seja lá o que for, uma Copa, uma Olimpíada, é muito bonito. Mas quando o país, quando o Estado tem condições para isso, quando está correspondendo à expectativa dos seus moradores, da sua população, o que não é verdade, o que não é o que acontece. Não existe ninguém, não existe poder nenhum, né, a não ser a força do cidadão que faça eles cumprirem as próprias leis. Eu não sei o que o Ministério Público deseja, eu não sei o que o Parlamento deseja, eu não sei o que esse governador interventor deseja que a população faça. Eu não sei se eles querem que a gente se revolte, peguem armas ou coisas semelhantes. Então, né, a mídia estrangeira, né, os estrangeiros que estão aqui, por favor, acompanhem pelo Facebook, pelo YouTube, pelas mídias independentes, porque a gente não vê na televisão, nossa televisão é totalmente manipulada, né? Houve, por exemplo, um ato público no dia da abertura das Olimpíadas, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, com mais de 30 mil pessoas e não apareceu em nenhum lugar. O Brasil é um país que tinha tudo para dar certo. Se os nossos políticos não tivessem o olho tão grande e pensassem só neles, dava para tudo isso. Com os impostos que nós pagamos, dava para o povo estar vivendo muito bem e eles, os políticos, também estarem muito bem. Nós, que eles chamam de comunidade, né? Porque para mim é morro. Eu moro no Morro do Vidigal, sou nascida e criada aqui na favela do Vidigal. E chegou aos nossos ouvidos que nós éramos, na época da guerra, né, da bandidagem forte, que nós éramos procriadoras de bandidos. E hoje nós estamos mostrando ao mundo que nós não somos só procriadoras de bandidos. Aqui no Vidigal nós temos representantes nas Olimpíadas, nós temos pessoas que fazem projeto social muito bonito, nada do governo, nada. Nós temos Rafi com 2 meninos no boxe nas Olimpíadas, um infelizmente saiu. Nós temos o Cipa, um menino aqui do morro, que pega as crianças, joga futebol. Não temos nenhum atleta famoso, jogador de futebol não, mas só o fato dele tirar as crianças do meio da rua e levar para aprender a jogar futebol, já tira as crianças dessa, entendeu? Desse convívio errado, eles já estão fazendo alguma coisa. E nós temos também o Guti, com Nós do Morro, onde ele forma ator, atriz, e faz isso muito bem. Eu, há um tempo atrás, antes de começar as Olimpíadas, eu chamei o presidente da Associação de Moradores do Vidigal e falei com ele. Falei, poxa, nós não temos projeto comunitário nenhum de governo, mas vamos fazer uma homenagem a essas pessoas que fazem alguma coisa pelas crianças do Vidigal. Torcer hoje pelo Brasil nas Olimpíadas não é torcer pelos atletas brasileiros apenas, é torcer pelo povo brasileiro, pelo que está excluído fora das Olimpíadas, pelo que essas Olimpíadas estão trazendo de ruim para esse povo, né? Muita gente foi removida, muita gente está sem casa, muita gente está sem direitos e, né, a nível geral, por causa desse golpe que está acontecendo no nosso país, né, nós estamos perdendo, né, inúmeros direitos. Então, torcer pelo Brasil nesse momento é torcer pela Constituição e fora Temer, né? Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola.